Mesa de debates. Apoio Unimed. Unimed Juiz de Fora. Construindo hospital só para você. Sindicomércio Juiz de Fora. Fazendo dos seus associados um comércio forte, moderno e empregador. Premium FM. Sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é terça-feira, dia 3 de outubro. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Para a gente, como sempre, é uma honra estar contigo aí na sua casa. Eu te faço um convite para a gente ficar junto hoje até o meio-dia. Hoje é dia de esporte aqui na mesa de debates. A gente vai comemorar no nosso programa o aniversário de 101 anos do Esporte Clube Juiz de Fora. A data do aniversário foi no dia 24 do mês passado, mas a festa continua aqui com a gente. Nós vamos falar também sobre a vitória do JF Vôlei contra o Minas Tênis Clubes e quais serão os próximos passos da equipe aqui no Campeonato Mineiro de Vôlei. Lembrando que se você quiser participar do nosso programa, é muito simples, é só mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp. O número é 98892-4905. Eu apresento agora os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Zé Lúcio, tudo bem? Bom dia, Caio Júnior, tudo bem? Parabéns aí pelo seu natalício ontem, viu? Obrigado. Já te dei um abraço, muitas felicidades, muita saúde, sucesso aí na sua profissão. Você é uma pessoa carismática, da qual a gente admira e respeita muito, viu? Bom dia ao nosso companheiro de bancada, professor Luiz. Bom dia, ilustres convidados. Bom dia, senhores telespectadores. Bom dia, senhoras telespectadoras. E saudar aí a chuva, né? Depois de um longo período de estiagem, né? Felizmente a chuva está aparecendo, melhorando aí a umidade do ar, né? Então é muito bom essa chuvinha aí. A gente tem que agradecer a Deus por estar chovendo. Verdade. Bom dia, Luiz Otávio. Tudo bem? Bom dia. E parabéns, né? Mais uma vez aí. Obrigado. Bom dia a todos da mesa, Zé Lúcio. Ô Zé Lúcio, você comentou a respeito da chuva, eu queria fazer um comentário que agora é um momento das pessoas irem mais devagar para não molhar o pedestre, né? Com certeza, ainda mais tem de poça de água aí, impressionante. Eu mesmo, às vezes, eu tenho que esperar o carro para passar e passar correndo, porque então pedir aos motoristas, né, que sejam realmente conscientes e evita, né, passar o carro nessa poça d'água, né, ou passar devagar para evitar dar um banho, né, sem desejar as pessoas. Para não acabar com o dia de ninguém. Bom, agora eu apresento os convidados do nosso programa de hoje. Eu estou aqui ao meu lado, à minha direita, com o mestre Márcio Guerra, que é diretor de comunicação lá do Esporte Clube, também foi meu professor de tantos outros jornalistas aí. Para mim é um prazer te receber aqui hoje, Márcio. Prazer, Caio, estar com você pela primeira vez aqui, apresentando a mesa de debates. Um orgulho ter você aqui, que trabalhou durante muito tempo, né, com a gente no Mosaico, que fez uma reportagem inesquecível. Né, para quem não sabe, o Caio ficou 24 horas como morador de rua para poder experimentar e vivenciar o que um morador de rua passa e, com certeza, uma experiência, como ele falou comigo na época, marcante na vida dele. E mais feliz ainda por estar comemorando, né, ainda o seu aniversário e o aniversário do Esporte Clube Juiz de Fora, pedindo desculpas pela ausência da nossa presidente, que teve um problema pessoal, mas eu espero representar à altura aqueles que, como eu, são apaixonados pelo nosso querido Verdão. Não tenho dúvidas, Márcio. Bem-vindo. Também aqui, à minha esquerda, o técnico do JF Vôlei, Henrique Furtado. Bom dia, é um prazer te receber. Bom dia, Caio. Bom dia a todos. Um prazer todo meu de estar aqui com vocês. Uma alegria muito grande para mim. Obrigado. Bom, as cores verde e branco têm uma tradição já de mais de 100 anos aqui na nossa cidade. O mês passado foi de festa na sede do Esporte Clube Juiz de Fora, um espaço que tem um grande valor histórico e esportivo aqui para a nossa cidade. E para manter viva toda essa tradição, o esporte ganhou um memorial com recortes da história do clube. Márcio, precisa de um espaço bem grande para guardar tanta história, né? Com certeza. Quem conhece, né, o Zé Lúcio é um dos nossos torcedores, né? A nossa torcida é grande, né? E a gente sempre costuma dizer, eu lembrei isso aos associados do esporte no dia da inauguração do memorial, que tal qual o Salgueiro no Rio, eu sou mangueirense, mas o Salgueiro sempre se orgulha de dizer que não é a melhor nem a pior, mas é uma escola diferente. O esporte não é o maior nem o melhor, ele sempre foi diferente. E ele é o primeiro campeão de Juiz de Fora, ele é o campeão do Centenário, ele é o time que mais vezes
conseguiu colocar Juiz de Fora em alguma evidência como bicampeonato de vôlei, como ter na sua história, por exemplo, 2 presidentes da República como seus associados e atletas. João Batista Figueiredo, que foi atleta do Esporte Clube Juiz de Fora, na natação, e quando ele serviu o Exército, ele esteve aqui e era associado do esporte, e Itamar Franco, que foi presidente da República e foi atleta do basquete do esporte. Sem falar no criador do clube, né, o nosso presidente eterno, Francisco Queiroz Caputo, recordista mundial de presidência de clube, 52 anos à frente do clube, quer dizer, de 101, ter um homem que ficou 52 anos à presidência do clube, realmente tem muita história para contar. E o esporte, os associados, os torcedores, e Juiz de Fora como um todo, respeita muito porque nós temos uma característica que nos diferencia, que é um amor profundo às nossas tradições. O esporte se orgulha de ter a primeira piscina suspensa da América Latina, de ter sido o primeiro clube a ter uma arquibancada com cobertura, que ninguém quase sabe disso. O esporte começou, a sua história começa com o nome de Chamois, era um grupo de pessoas que queriam fundar um clube, e esse clube foi fundado onde hoje funciona o MAM, o Museu de Arte Moderna Murilo Mendes, e ali é que foi o primeiro espaço do esporte. E ali foi construída uma arquibancada pequena de madeira, e foi a primeira arquibancada coberta de Minas Gerais. Na história do esporte, o esporte também teve, na sua sede social, hoje, felizmente tombada pelo patrimônio histórico, onde funcionou um cassino. Quando o jogo era liberado, ali funcionou o Cassino Atlântico, que não foi do meu tempo, mas eu sempre soube que foi um espaço onde a sociedade Juiz de Fora viveu. O esporte teve um carnaval inesquecível. Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, sim, que está, inclusive, a foto dele neste memorial. Então é uma história, assim, deslumbrante, que não podia deixar de ter um memorial. Uhum. E como eu, na minha vida toda, são 58 anos de sócio do esporte, que eu nasci já sócio, eu fui recolhendo todo esse material. De vez em quando alguém falava assim, tem uma caixa de foto aqui que está estragando. Eu falei, deixa que eu guardo. No dia dos 50 anos do seu Caputo, teve um jantar de gala na sede social. Quando o seu Caputo terminou de fazer o discurso dele, ele falou assim, o que eu faço com isso aqui? Eu falei, deixa comigo, seu Caputo, deixa que eu guardo. Porque eu sabia que se ele colocasse na mesa, um garçom ia pegar junto com os guardanapos, todos, jogar tudo fora. E eu falei, aqui tem um documento histórico. E, para finalizar esse começo de história, né, de paixão pelo meu clube, eu recebi uma grande notícia que eu transmiti para os associados e que, em primeira mão, eu divulgo aqui na TVE. O Walter Monachese, que é um economista renomado de Juiz de Fora, foi professor da nossa universidade e é genro do seu Caputo, comunicou que um familiar do seu Caputo, que mora em Brasília, recebeu um contato do Ministério dos Esportes. O Ministério dos Esportes do governo brasileiro está fazendo um reconhecimento também de um grande memorial em Brasília, onde o único dirigente de Juiz de Fora a fazer parte deste memorial da República na área de esportes é o senhor Francisco Queiroz Caputo, que por toda a história dele no esporte, ele foi escolhido como representante, como um dos maiores presidentes de clubes que esse país já teve. É muito importante, né, professor? Quero parabenizá-lo, tenho uma admiração, respeito profundo por você, é o ícone da comunicação, tem formado e contribuído para a formação de excelentes jornalistas, né? Como citou o Caio. No time de futebol no Rio, é verdade, uma nação periquito, né? Então eu queria, Caio, o professor Márcio Guerra, falar um pouquinho eu morava na Avenida Rio Branco, 475, a mais ou menos 1 quilômetro ali, então eu frequentava muito o Esporte Clube Juiz de Fora, como criança e início da minha adolescência. E eu queria fazer uma homenagem aos atletas, jogadores que ainda estão na minha memória, que me deram muita alegria, que eu estava sempre assistindo aos jogos, Isaías Baggio, Edson, professor Edson Costa, Zico e Zeux, Cachoeira, que infelizmente recentemente partiu, o Zé Carlos, né, que brilhou no Cruzeiro também. Chegou à seleção brasileira. Isso, Laureano, Dalmar, Ferrugem,
né? E tem outros aí, jogadores aí que agora Eloir, Guará, Dalmar, Edson Samarone, né? Então uma homenagem para todos eles. Eu gostaria também de aproveitar o microfone TV para falar, o ano passado, 25 de setembro, eu intermediei o jogo entre os veteranos do Esporte Clube Juiz de Fora e o Fla 7 Master, comandado pelo Nunes. E eu os trouxe, participei do jogo, tinha mais ou menos 1.500 torcedores, o Urubuzada estava lá, a torcida organizada do Flamengo, e eu, além disso, meus 2 filhos, o Gustavo e o Diego, participaram do jogo. Eu tive a felicidade de substituir o Cláudio Adão, que fez o gol, foi 1-0 para o Flamengo, e eu substituí o Cláudio Adão. E só não fiz um gol porque o juiz falou que eu estava impedido e na realidade não estava impedido, senão seria 2-0. Então, para mim, professor Márcio, foi um dia histórico também eu ter participado dessa festividade do centenário. Depois fui para o churrasco, revi os amigos do esporte. Então, aproveitar, parabenizar mesmo os administradores, diretores, a atual Carla, o que antecedeu, o Jorge, e todos os antecedores. O Francisco Caputo é realmente um nome histórico, como você acabou de enfatizar. Então, tá ligado, entendeu? Um pouco da minha vida aí, essa vida do Esporte Clube Juiz de Fora. Parabéns pela belíssima administração que vocês têm feito lá do Esporte Clube Juiz de Fora. E é bom lembrar, né, também que, junto com o seu Caputo, vários nomes foram muito importantes na história do esporte, Caio, telespectadores e amigos da mesa. O seu Francisco Queiroz Caputo teve ao do lado dele o seu Zé Simão, uma figura extraordinária, um homem de uma generosidade. Ele era dono de uma malharia chamada Viúva Simão, que junto com a Glair Simão, que foi nossa diretora social, e a família toda, sempre muito dedicado. Mas o seu Zé Simão era um apaixonado pelo futebol. E ele ficava no alambrado, com a mãozinha no bolso e olhando. E ali estava o dinheiro do bicho. Quando ainda não tinha institucionalidade do bicho, ele ficava ali doido para terminar o jogo, e ele presenteava os jogadores com o bicho que era dado no alambrado. Ele entregava no final do jogo ali para os jogadores. Era uma história. Então é um clube que a gente tem muito orgulho. E as histórias continuam, as histórias do esporte, daqui a pouquinho, depois do nosso primeiro intervalo. Realmente é emocionante. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Márcio, dá para ver o quanto de saudosismo, o quanto de paixão você tem pelo clube quando você conta a história do esporte, mas eu queria saber o que acontece lá hoje em dia. Bom, hoje nós temos uma primeira mulher presidente do clube. E eu lembro, uma vez, conversando com a professora Margarida Salomão, hoje deputada federal, e ela falando comigo que ela tem brigado muito com as parlamentares lá em Brasília para que elas lutem por um espaço maior da mulher na política. Sim. E ela falava comigo assim, olha, é preciso que vocês entendam que a mulher tem um olhar diferente. Ela tem olhar para coisas que a gente, normalmente, o homem não observa. E uma das primeiras coisas que a Carla fez como presidente foi colocar um refeitório para os funcionários do esporte. 101 anos de clube, nunca ninguém tinha pensado em colocar um refeitório com televisão, sofá, tudo. Então, é um outro olhar completamente diferente. Ela está fazendo uma revolução no clube em termos de organização, de limpeza, retomou o restaurante para o clube, que era terceirizado, então agora o restaurante está voltando a funcionar, onde tinham o bacalhau mais famoso, o bolinho de bacalhau mais famoso da cidade, era o do esporte. E quantas famílias iam para o final de semana para almoçar no esporte? Então isso está voltando. Está aberto ao público, está aberto ao público já, para que as pessoas que queiram frequentar. Aos poucos as escolinhas estão sendo remodeladas, nós estamos voltando agora com basquete, com trabalho com o professor Paulão, lá da FAIFID. Nós temos o André Musi, que está lá com o nosso voleibol, que participou de uma campanha histórica do esporte, de ser bicampeão mineiro de vôlei, que foi um período histórico também, que o ginásio do esporte reunia 5.000 pessoas para ver campeonato brasileiro de vôlei na categoria feminina. Hoje a gente tem o JF Vôlei, que nos representa tão bem no masculino.
E como o Zé Lúcio estava dizendo aqui no intervalo, épocas históricas de Juiz de Fora, que reunia o esporte, o Tupi, o Tupinambás, o Olímpico, o Bom Pastor, a ASE, a efervescência do esporte em Juiz de Fora foi muito grande. E com o tempo isso foi se perdendo e a gente sobrevive com pessoas que têm esse ideal. Hoje o clube tem em torno de 800 sócios proprietários. Estamos fazendo uma revisão no estatuto do clube, modernizando o clube, e o esporte dá gosto de ver hoje. Ele está muito bem cuidado e os sócios estão voltando aos poucos. E aí, aquilo que eu falo do diferente, trazendo o sócio novo, mas pegando aquele pessoal que ficou afastado do clube. Não é saudosismo só, é uma questão de reverência a quem fez a história. Você só entende o presente e projeta o futuro se você conhecer o passado. Durante todo o tempo em que eu fui dirigente do clube, quando em outras gestões que eu fui diretor de comunicação ou vice-presidente, cada membro da escolinha do esporte, eu reunia os atletas do esporte, escolinha dente de leite e tudo, falava assim, levava todo mundo em frente ao busto do seu Caputo. E falava assim, olha, vocês sabem quem é esse homem? Aí contava a história dele. Esse homem perdeu a família, perdeu os negócios dele, era farmacêutico, perdeu a farmácia, para viver pelo esporte. 52 anos de presidente, isso é uma loucura se pensar hoje. Né? Então, eu falava com eles, sem conhecer a história do seu Caputo, é impossível vestir a camisa do esporte. E aí, hoje, quando uma pessoa veste a camisa do esporte, não é a mesma coisa que vestir a camisa de outro clube. Porque o cara tem que saber dessa história, porque senão fica esquisito. O professor Mastan, além do esporte, abrigava ali unidades ali de entretenimento, de refrigerante, né? Tinha uma fábrica de refrigerante embaixo. A gente ficava assistindo lá o enchimento das garrafas, tudo mais, porque era o vidro, né? Chegada de Papai Noel, que era lá, oficial, chegava Papai Noel chegava lá, descia de helicóptero e a cidade toda ia para lá. A abertura dos Jogos Universitários era lá. As faculdades se formavam aqui em frente ao Espírito Santo, na Catedral, quase igual de escola de samba. Desfilavam até lá, depois do mergulhão, entravam no ginásio do Estádio do Esporte, lotado, para receber as faculdades que iam disputar os Jogos Universitários. Além da Coca-Cola, Viva Bela, né, que é uma das boates mais conhecidas de fora, ela também lá funcionava ali debaixo da arquibancada, e o Corpo de Bombeiro, né? Mas eu queria perguntar, você falou que o Lúcio, na política, o Getúlio Vargas esteve visitando o esporte na década de 50, né? E a Pelé também parece que aqui compareceu, fez um jogo no esporte movimentado, você se recorda? O esporte teve um jogo com Pelé, eu acho que eu não lembro. Foi com a Seleção Mineira. Com a Seleção Mineira. Me parece na década mas acho que não foi, acho que foi em Caxambu. 66. Acho que foi esse jogo, foi em Caxambu, foi o Toledo, Tupi, né? o Tupi. Com Toledo. Mas aí teve a Seleção Mineira com jogadores de Juiz de Fora e julgaram o Pelé, não sei se foi propriamente o Santos, tá? Não a Seleção Brasileira, mas ele esteve, salvo engano, em 1966. Eu sei que em 66 teve um jogo histórico do esporte contra o Southampton, da Inglaterra, que foi um jogo que marcou a inauguração da iluminação do estádio Procópio Teixeira. Eu ia perguntar, professor, poxa, eu acho que todas as facilidades que você falou é porque a localização do esporte, acho que é o único clube aqui no centro da cidade e tem fácil acesso para toda a cidade, por isso ele reunia todas essas pessoas aí. Como é que foi a passagem dessa sede que era no MAN para onde é hoje, ali no perto do Mergulhão? O Dr. José Procópio Teixeira, que empresta o nome ao estádio do clube, doou aquele terreno. Então, é um terreno que não é só aquela área que o esporte tem hoje. O esporte ia até um posto de gasolina que tinha ali, hoje tem um edifício de Strifar, e até um posto da antiga Gastal. Então, ele era até mais lá para frente. Depois teve que vender por conta de crises financeiras que o clube passou, mas foi o Dr. José Procópio Teixeira, de uma família tradicional de Juiz de Fora, que doou aquele terreno e o esporte construiu ali a primeira piscina suspensa da América Latina. Foi a primeira obra que teve ali. Depois da sua sede social, a arquibancada e depois a piscina olímpica, o ginásio Francisco Queiroz Caputo. Então foi construindo aos poucos. E neste memorial
que eu convido o senhor e todos os telespectadores, está aberto para visitação o tempo todo. A gente tem fotos ali que mostram o Largo do Riachuelo quase que ainda sem casa, sem nada, e que o esporte, com o início da construção do que era o esporte. Mas esse é um acervo fechado? Vamos supor, se eu estou vendo o nosso programa hoje, tem o intuito de conhecer. É só chegar lá. Se tiver uma foto do esporte. Pode doar, por favor, nós queremos muito isso. E já algumas pessoas que foram na missa que foi celebrada no dia do centenário, já se prontificaram a fazer doação de material para a gente, porque sempre as pessoas costumam guardar alguma lembrança, o pai ou o avô foi atleta, teve algum vínculo com o clube, e a gente está recolhendo todo esse material e a gente reproduz, devolve para a pessoa se ela quiser, né? Está tudo à disposição. Informação telespectador também, ainda antes do Jorge Ramos, do presidente Jorge Ramos, houve aí um anúncio de que seria feito lá um shopping, a área social seria nos andares superiores, então criou-se aquela expectativa da transferência aí desse patrimônio para uso do esporte. E a outra é a questão do futebol, que até recentemente houve aí a hipótese do voltar, e os periquitos, obviamente, anseiam, né, por volta do futebol, saudosista mesmo. Como é que está essa questão? Morreu esse negócio do shopping e do futebol? Há alguma esperança dos periquitos ver ainda o seu time de futebol no campeonato profissional? Eu vou começar pelo futebol. O futebol, acho que o esporte tem uma chance de voltar. Não deu certo a parceria com o Josimar, por uma questão de ajuste de contrato e tudo. A diretoria acabou optando conscientemente para não dar andamento àquela proposta, por achar que ela colocaria o patrimônio do clube em risco. E aí, falando de patrimônio, se é que eu pude fazer alguma coisa pelo meu clube, eu tenho certeza que eu já fiz muito, mas, modéstia à parte, eu acho que a maior obra que eu fiz no clube foi quando eu estava substituindo o então presidente do clube, que estava de férias. Eu recebi a visita do IFAM, perguntando se eu gostaria de dar andamento ao processo que estava parado de tombamento de patrimônio do estádio, da sede e da piscina. E eu, na mesma hora, falei que sim. E, felizmente, esse tombamento foi muito rápido. E, mais para frente, esse que era o presidente quis cometer esse sacrilégio, que era destruir o clube, derrubar o clube para construir um shopping center. E, felizmente, um grupo de associados, capitaneado pelo Edson Costa, entrou na justiça, a gente conseguiu ganhar isso. E o patrimônio foi mantido. E a arquibancada já estava tombada, né? A arquibancada não, foram tombados os dois juntos, a arquibancada e a sede. O que a gente ainda luta para manter, para tombar, é a piscina suspensa, que na época não chegou a ser tombada como patrimônio histórico. Então, os torcedores do esporte, Juiz de Fora, porque Juiz de Fora tem muita recordação, mas tem muito pouco cuidado, né? A gente lembra do Stella Matutina, do Magister, da Casa do Bispo, tantos lugares que foram demolidos por descuido da população. E, felizmente, um grupo de associados conseguiu preservar aquele patrimônio e a gente está lá firme e forte. O mergulhão, na época, o seu Caputo combateu muito o mergulhão, porque ele achava que ia atrapalhar muito o esporte. E atrapalhou muito a entrada dos associados lá. Mas a gente se reinventou e continua firme e forte lá. Eu acredito que a palavra reinvenção ela deve ser uma constante, né? À medida que um clube completa tantos anos, mais de 100 anos de história. Eu queria saber, você já falou que vocês têm tentado trazer novas pessoas, mas sempre com carinho, cuidado com quem fez parte da história. Queria saber como que se faz para ser um associado do clube, como que vocês estão fazendo também para trazer uma energia nova para a história do esporte. A gente está muito preocupado em renovar o quadro social, né? Porque é muito difícil, e quem lida com esporte sabe disso, é muito difícil hoje você atrair a juventude para um clube, se você não oferecer algo que seja diferenciado. Aí outro dia eu estava vendo um pai chegar, nós colocamos lá perto do restaurante um totó e uma mesa de ping-pong. Aí um menino chegou no colo do pai e falou assim,
pai, isso aqui é videogame? Né, o Totó, ele estava empolgado com aquilo, vendo aquilo, aí o pai ensinou ele a jogar, né, e a criança assim, não tem esse contato com esse tipo de coisa. E você atrair o jovem hoje é muito difícil para um clube. Então, eu cheguei uma vez a perguntar para um presidente do clube, falei assim, se você não fosse dirigente, você viria passar o final de semana no esporte? Aí ele falou, talvez não. Eu falei, então nós temos que criar alguma coisa que faça com que você e o sócio venham. E como é que você faz isso? Promovendo evento, fazendo com que as pessoas se unam em torno de um trabalho que começa nas escolinhas, criando desde cedo uma identidade daquelas crianças que estão praticando o esporte ali, que elas sintam prazer em ficar ali. Quer dizer, além da aula que ela vai ter de futebol, de vôlei, de handebol, de basquete, de todas as modalidades, que ela saia dali e ela possa sentar no bar, conversar com os amigos, levar um coleguinha, levar um namorado, a namorada, ficar ali, sentir que aquilo é um espaço acolhedor para ela. Isso é o desafio que a gente tem agora. E a gente deseja muita sorte para vocês, tá? Nós vamos agora para mais um rápido intervalo e já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora.